Esses dias eu postei lá nos stories do Instagram que eu tava fazendo o meu planejamento semanal para conseguir ser mais produtiva durante aquela semana, que eu precisaria dar conta de várias coisas. E aí surgiram várias dúvidas de Mari, como tu te organiza, como tu faz esse planejamento semanal para dar conta de todos os papéis que a gente ocupa na vida, né? E eu sei que como psicóloga, tu ocupa muitos papéis na vida. Tu tem que atender o teu paciente, evoluir prontuário, estudar os casos, fazer supervisão, enfim, captar mais pacientes, né? Criar conteúdo para captar mais pacientes, cuidar do teu negócio, cuidar da gestão da tua clínica, emitir nota fiscal e, enfim, no meio de tudo isso, ainda tentar ter uma vida pessoal, o que é um desafio. Então, surgiu essa dúvida de como que eu faço para me planejar, para conseguir ser mais produtiva para conseguir dar conta de tudo que eu faço. E aí eu comecei a pensar e raciocinar, porque para mim hoje em dia é uma coisa é um processo que só flui assim. Mas eu percebi que não é por acaso que eu consigo fazer tudo que eu faço, dar conta de tudo que eu dou conta, trabalhar, criar meus conteúdos, ser constante, não deixar a peteca cair, sabe? E eu percebi que não é por acaso, é porque ao longo do tempo eu criei um sistema que me ajuda, um sistema de organização que atua a meu favor, que faz com que fique mais fácil de executar as tarefas que eu tenho que executar ao longo dos dias. Então hoje eu decidi fugir um pouquinho do tema do nosso canal aqui, que é mais voltado para marketing, criação de conteúdo e captação de pacientes para psicólogas, para falar de um aspecto anterior a tudo isso, que é planejamento, organização e produtividade para psicólogas, porque eu acredito que uma coisa está muito linkada com a outra. E de certa forma, organização e planejamento fazem parte também da gestão da tua clínica, porque tu só vai conseguir ter uma clínica efetiva, tu só vai conseguir dar conta de cuidar de todas as áreas do teu negócio se tu tiver um sistema eficaz de organização, de planejamento. Inclusive, isso é uma das coisas que eu ensino para as minhas alunas na Jornada Psi Digital, que é a minha formação completa, com todos os pilares que tu precisa para encher a agenda e viver bem da psicologia. Eu ensino sobre organização e planejamento dentro do pilar de gestão da clínica. Então, de certa forma, tudo isso está muito conectado e no vídeo de hoje eu vou te explicar como que eu me organizo, qual que é o meu sistema para que tu possa testar por aí também e ver se funciona e te ajuda a ser mais produtiva e dar conta de todos os papéis que tu tem que dar sendo psicóloga. Então vamos lá, como que eu, Mariana, faço para ser mais produtiva e render mais? Eu começo do macro para o micro. Esse é o primeiro ponto. Eu li um livro que eu posso dizer que mudou a minha vida, que é 1 ano em 12 semanas. Eu até tenho ele aqui em algum lugar, aqui. Esse livro aqui, ó. 1 ano em 12 semanas. Esse livro realmente, assim, mudou a minha vida em relação à organização, planejamento e até produtividade, eficácia do meu trabalho, faturamento, tudo, assim, ele mudou muita coisa. Esse livro aqui, eu vou até deixar a descrição, aqui na descrição do vídeo, o link dele, para vocês comprarem, porque, assim, vale muito a pena. Esse livro aqui, ele traz um conceito de a gente estabelecer metas não anuais, e sim metas trimestrais. Então, a gente pensar em tudo que a gente gostaria de conquistar em 1 ano e tal, no próximo ano, sabe aquela vibe meio em dezembro a gente começa enfim, fazer planos para o próximo ano e define metas anuais e tal. Esse livro aqui defende que se a gente estabelecer essas metas num processo mais curto, num período mais curto de tempo, a gente consegue atingir essas metas igual. E não demora 1 ano para conquistar aquilo que a gente queria, demora 3 meses. E aí a gente vai só acumulando vitórias na vida. Enfim, é muito bom. E esse livro aqui me trouxe esse primeiro pilar de ir do macro para o micro, que é de definir uma meta pessoal e uma meta profissional para os próximos 3 meses. Então, o conceito do livro é de que em 1 ano, a gente poderia, na verdade, condensar o progresso de 1 ano inteiro em 12 semanas, que são 3 meses, se a gente executar de acordo com esse sistema aqui, beleza? Então isso é a primeira coisa que eu faço. Eu defino uma meta pessoal e uma meta profissional para os próximos 3 meses. E é uma meta para cada área da vida, porque se a gente tenta fazer 200 coisas ao mesmo tempo, a gente não faz nada bem feito. Eu prefiro ter uma meta e cumprir ela do que ter 3 metas e fazer pequenos progressos em cada uma, mas não chegar lá com nenhuma das metas.
Então, esse é o primeiro ponto. Eu defino uma meta e eu estruturo, a partir disso, ações práticas que eu preciso fazer nessas próximas 12 semanas ou nos próximos 3 meses para atingir essa meta que eu tenho. Quais ações práticas eu preciso para chegar lá, para que daqui 12 semanas, 3 meses, eu olhe para trás e pense, beleza, fiz o que precisava ser feito, cheguei onde eu queria. Então, a primeira etapa é justamente olhar para os próximos 3 meses da minha vida e pensar, qual é o meu foco? Dentro da minha clínica, dentro da minha vida pessoal, enfim, qual é o meu foco para as próximas 12 semanas? Onde eu quero chegar? Beleza. A partir daí, eu vou desenhar as ações que eu preciso fazer para chegar lá. As ações mais macro mesmo, sabe? Se eu quero ter mais pacientes, eu sei que eu preciso me posicionar no digital, captar tantos pacientes, coisas mais amplas mesmo. E aí, já que eu divido a minha meta em 12 semanas, eu vou dividindo essas ações que precisam ser feitas também em 12 semanas. Então, para a meta que eu tenho para minha vida profissional, eu desenhei aqui, sei lá, 20 ações que eu preciso fazer para chegar nessa meta. E aí eu vou dividindo essas 20 ações nas 12 semanas que eu tenho disponíveis para chegar lá. Então eu sei que na semana 1 eu preciso fazer a ação 1 e 2. Na semana 2 eu preciso fazer a ação 3. Na 4, a ação 4. E assim por diante eu vou dividindo numa ordem cronológica, de uma forma lógica ali, as ações que eu preciso fazer para chegar no resultado que eu quero, e eu vou dividindo elas nas próximas 12 semanas. Esse trabalho inicial de definir a meta, de desenhar essas ações e dividir essas ações por semana, eu faço uma vez a cada 3 meses. Então talvez nesse momento tu esteja assim, nossa, já vou desistir de assistir isso aqui porque é muito complexo. Tu vai fazer isso uma vez a cada 3 meses. Pode ser complexo, talvez tu demore, sei lá, 2, 3 horas para fazer, beleza. Mas é uma vez a cada 3 meses que tu vai fazer isso. E acredite, é justamente esse investimento inicial de tempo, em todas as etapas do sistema de planejamento que eu vou passar aqui para ti, é o investimento inicial de tempo no planejamento que vai te poupar muitas horas ao longo do tempo, que é justamente o que vai fazer com que tu consiga executar tudo que tu tem que executar. Mas Mari, meu objetivo para os próximos 3 meses é de captar 15 novos pacientes. Como que eu vou saber quais ações eu preciso fazer para chegar lá? Bom, daí nesse momento é o momento que eu te digo que tu tem que te tornar minha aluna da Jornada Psi Digital, porque lá tem todo o passo a passo. Se tu já é minha aluna, tu já sabe o passo a passo desenhadinho, tá tudo lá bem desenhado para ti, mastigadinho, de o que tu precisa fazer para conseguir captar pacientes. Então é só literalmente executar esse plano. Agora, se tu ainda não é aluna, vou deixar aqui na descrição da aula o link para conhecer a Jornada Psi Digital. Para a gente partir para o próximo passo, vou considerar aqui que tu já consegue vislumbrar quais são as ações que tu precisa fazer para atingir aquela meta que tu tem. Beleza. Já desenhei o que eu preciso fazer, já separei isso por semana. Agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é o planejamento semanal. Então, por exemplo, comecei um ciclo de 12 semanas agora, né? Cheguei no início dos meus 3 meses, estou começando hoje. Então eu vou definir essa meta, vou definir quais coisas eu preciso fazer ao longo desses 3 meses para atingir essa meta. Beleza, já defini, separei por semana e eu estou hoje na semana 1, por exemplo. Na semana 1, eu desenhei lá que eu preciso fazer a ação X específica. Eu preciso voltar a postar conteúdos no Instagram, por exemplo. Digamos que teu perfil esteja abandonado e tu precisa voltar, essa é a ação inicial da primeira semana que tu precisa fazer. Beleza. Aqui entra o planejamento mais micro, que é o planejamento semanal. Todo domingo, de noite, segunda-feira, bem cedinho de manhã, primeira coisa, o que eu faço é fazer esse planejamento semanal das ações da semana. Então, eu pego essa ação grande que eu preciso fazer, de, por exemplo, voltar a postar no Instagram, e eu vou destrinchar essa ação grande em pequenos passos executáveis.
Porque muitas vezes tu sabe o que tu precisa fazer, mas tu não faz porque parece muito difícil, ou porque tu simplesmente não planeja os micropassos que precisam ser dados para conseguir concluir aquela tarefa. E essa é a intenção do nosso planejamento semanal, te ajudar a destrinchar essa grande ação que tu precisa fazer em pequenas ações palpáveis, factíveis, para que tu faça progressos todos os dias em direção à tua meta. Como que eu, Mariana, faço esse planejamento semanal? É a forma mais besta possível. Eu pego o meu bloco de notas no meu celular e eu literalmente escrevo assim, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí eu vou colocando nesses dias, primeiro, as tarefas que estão lá no meu planejamento semanal. Então assim, eu preciso voltar a postar no Instagram. Então eu vou planejar para na segunda-feira postar um story da rotina para ativar ali nos stories. Aí na terça-feira eu vou planejar que eu vou escrever o conteúdo que eu quero gravar nessa semana para ir lá pro feed. Na quarta-feira eu vou planejar ali que eu vou gravar de fato esse conteúdo e editar ele. E na quinta-feira eu vou postar esse conteúdo. Então eu destrincho essa ação grande que é voltar a postar, que às vezes fica até meio abstrato, sabe? Voltar a postar, mas postar o quê? Postar onde? Postar como? Que dia? Que horas? Então eu destrincho isso, ou no domingo de noite, ou na segunda de manhã, bem cedinho, primeira coisa do dia, eu destrincho as ações do meu planejamento semanal lá, macro, dentro dos dias da semana, em ações mínimas, palpáveis, factíveis, que pareçam fáceis. Quanto mais fácil parecer, melhor, porque mais fácil é de tu te movimentar e de fato executar quando aquilo parece uma tarefa fácil de ser feita. Por exemplo, eu tava há um tempo já sem postar no YouTube e eu queria voltar há muito tempo. E eu percebi que eu tava empacando nisso. Tem que voltar. Tem que voltar. Pois é, tem que voltar a postar. E se eu colocasse em algum planejamento meu lá, voltar a postar no YouTube, eu não ia voltar. Por quê? Porque parece difícil, parece complexo, tem várias microtarefas até chegar lá que eu não ia conseguir executar se eu não destrinchasse isso. Então, o que eu fiz? No meu planejamento da semana passada, eu coloquei lá, escrever o roteiro de 4 vídeos para o YouTube. Aí na segunda-feira eu escrevi 2 roteiros, na quarta-feira escrevi mais 2. Tava lá, nos meus dias, planejado. E eu executei, porque tava lá e era uma ação fácil, palpável. Escrever 2 roteiros. Simples. Aí, no meu planejamento do dia de hoje, tá gravar este vídeo. E no dia de amanhã, tá editar esse vídeo. E é só porque eu planejei dessa forma que tu tá assistindo esse vídeo agora, que ele foi pro ar e que ele aconteceu. Porque eu me propus a fazer micropassos para chegar no resultado final que eu queria. E são esses micropassos que eu desenho no meu planejamento no bloco de notas aqui no celular, que eu coloco lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vou desenhando as ações que eu preciso fazer em cada um desses dias. E nesse planejamento aqui no meu bloco de notas, além de escrever essas coisas mais macro, importantes do dia, né, as tarefas que eu preciso fazer para atingir a minha meta, eu vou colocando, depois de colocar essas ações principais, eu vou colocando aquelas tarefas que são, assim, coisas de manutenção que eu tenho que fazer no dia a dia de qualquer forma, sabe? Além de, por exemplo, na segunda-feira, além de postar um story voltando ao Instagram, tu também vai, sei lá, atender fulaninha de tal, evoluir prontuário da fulana, responder o WhatsApp, fazer não sei o quê. Então, todas essas ações que tu já vai fazer no teu dia de qualquer forma, tu adiciona ali no checklist também. E ao longo do dia, tu vai dando check nessas tarefas para sentir também essa sensação de progresso. Isso é muito importante. Caso eu não consiga cumprir todas as tarefas de um dia do meu checklist aqui, porque a vida acontece, imprevistos existem, enfim, o que eu faço é literalmente copiar lá da segunda, terça-feira, sei lá, que eu não consegui fazer, copia e passa para quarta-feira ou para quinta, no máximo 1, 2 dias depois, eu vou passando essas tarefas que ficaram pendentes. Mas eu tento ao máximo cumprir tudo na mesma semana. A minha regra pessoal, eu comigo mesma, é que tá tudo bem eu não dar conta de tudo que eu me propus todos os dias, mas eu tento ao máximo cumprir as tarefas dentro daquela semana. Eu evito
tudo que eu puder evitar de não passar uma tarefa pendente de deixar de uma semana para outra. Eu tento no máximo, assim, até sexta-feira, se precisar, sábado e domingo, eu uso para isso, para concluir as tarefas daquela semana. Porque aí a gente não acumula coisas. Não fica aquela sensação que tu tá sempre devendo algo, sabe? Tu tem essa sensação de conclusão, para na semana seguinte começar com uma folha em branco. Tu já deu check em todas as coisas que precisavam ser feitas na semana anterior, entende? E por que esse sistema, por mais bobo que pareça, né, de definir uma meta, definir as ações para essa meta, dividir isso por semana e depois colocar num bloco de notas e junto com as outras tarefas corriqueiras da vida e dando check e tal, é meio besta, meio bobo, mas por que funciona? Porque o nosso cérebro, e tu sabe disso sendo psicóloga, é uma máquina complexa. A gente toma milhares de decisões por dia. Microdecisões, que a gente nem nota que são decisões, mas que a gente está o tempo inteiro tomando decisões. E tudo aquilo que exige tomar uma decisão vai nos gastando energia mental, vai desgastando. E ao longo do dia a gente vai ficando cada vez mais fadigada de tomar decisões. E quanto mais decisões a gente precisa tomar, piores decisões a gente escolhe, porque a gente tá cansada. Então, se todos os dias eu acordo e eu tenho ali a minha agenda com os meus pacientes, beleza, mas eu não tenho planejado exatamente o que eu vou fazer naquele dia, além de atender no meu checklist ali, acaba que eu preciso tomar muitas decisões ao longo do dia, decidindo qual tarefa eu vou fazer, e isso vai desgastando e vai fazendo com que a gente tome decisões mais burras também, com que a gente escolha coisas de acordo com a emoção do momento ou o que eu tô a fim de fazer no momento e não necessariamente de acordo com aquilo que é mais estratégico fazer. Então, se eu tomo decisões uma vez, ao longo dos dias, eu só vou executando o que eu já decidi que eu ia fazer antes, entende? Eu gasto energia mental no meu domingo de noite ou na segunda de manhã bem cedinho para decidir onde eu vou alocar cada coisa. Isso gasta um certo período ali de energia mental. Mas isso é gasto uma vez lá no início e ao longo de todos os outros dias da semana eu vou economizar essa energia. Eu não vou precisar pensar o que será que eu vou fazer. Depois que eu desligar a câmera aqui e terminar de gravar esse vídeo, eu não preciso pensar, tá, e agora, o que eu faço? O que é a outra coisa que eu vou pegar para fazer? O que será que eu tô a fim de fazer? Eu não vou precisar passar por esse processo, porque eu vou abrir aqui o meu checklist e eu vou ver lá, gravar vídeo do YouTube. Eu vou dar o check, porque eu já fiz, e vai ter o próximo item ali, que no caso é reassistir uma consultoria que eu fiz para poder anotar alguns pontos importantes para daí executar. Então já tá aqui, eu não preciso pensar. Eu não preciso tomar mais uma decisão ao longo do dia. É automático. Isso me economiza energia mental e me economiza tempo. Tempo este que eu uso para fazer tarefas mais estratégicas por mim e pelo meu negócio. Se eu pudesse deixar um único recado com esse vídeo é: facilite a tua vida. Invista tempo no início planejando, uma vez a cada 3 meses planejando a meta e as ações, e em cada semana o que tu vai fazer, e uma vez por semana invista tempo decidindo qual ação vai ser feita cada dia da semana, qual microação tu vai fazer cada dia, em qual momento, para que no dia a dia o teu cérebro não precise ficar tomando microdecisões o tempo inteiro, porque uma hora ele vai falhar. Se tu precisar ficar exigindo tanto assim do teu cérebro todos os dias, uma hora vai dar tilt, ele vai falhar. E aí tu vai tomar decisões piores, vai gastar tempo e energia pensando no que fazer ou o que priorizar, quando na verdade tu poderia já ter concluído as coisas e tá com tempo sobrando. Desde que eu comecei a me organizar dessa forma, eu quase que dobrei a minha produtividade, sem exagero, não tô exagerando, é real. Porque pelo menos eu, Mariana, gastava muito tempo com essas micro decisões, pensando, tá, saí de uma aula da jornada psidigital, e agora? O que eu faço? Eu precisava pensar em todas as 1001 demandas, daí eu sempre escolhia aquela demanda mais confortável para fazer no momento, a mais gostosinha, e aquela demanda que é super importante, que realmente faria uma diferença enorme no meu progresso, ela vai ficando para trás. Eu vou procrastinando, porque ela parece mais difícil. E se eu tomo decisões na hora, eu tomo decisões emocionais e não estratégicas. Então faz esse favor por ti mesma,
e faz isso. Planeja com antecedência, define com base em estratégia mesmo. O que tu vai fazer em cada dia, e isso vai te economizar tempo e energia mental que tu nem sabe que tu estava precisando economizar. Depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu concluo muito mais rápido as tarefas que eu preciso concluir. Eu faço o que de fato realmente importa, não procrastino, pelo menos não tanto quanto eu procrastinava, diminuiu muito a minha procrastinação, e isso me faz render muito mais no meu negócio. Tenho certeza que vai funcionar por aí também. Testa por aí, depois me conta lá no meu direct no Instagram o que tu achou, se te ajudou de alguma forma, e reforço mais uma vez que o link do livro que eu recomendei no início do vídeo e também o link da jornada Psi Digital, dos meus cursos, de como eu posso te ajudar, tá tudo aqui na descrição. Um beijo e até o próximo!